Salve galera, beleza? Como vocês estão? Bom, vamos falar então de criptomoedas. Sim, as criptos deram um tiro para cima essa semana. Tá? O mundo de cripto foi beneficiado pelo aspecto de que mais 100 bilhões de dólares foram produzidos. E isso, automaticamente, essa quantidade de bilhões de dólares a mais produzidas, elas instantaneamente fazem com que aconteça uma desvalorização do dólar frente a todas as outras moedas, tá? Inclusive as moedas cripto. E por isso a gente está vendo aí o cenário de altcoins dando uma puxada mais importante. O BTC não chegou a andar tanto assim, o BTC deu uma andada, mas nada muito assim radical, né? A andada mais importante observada foi de fato nas altcoins. Vamos olhar aqui, agora é sábado de manhã, são 11 horas e 31 minutos. Eu estou fazendo esse vídeo hoje porque amanhã é dia dos pais e dia dos pais. Eu vou estar, obviamente, com a minha filha, eu vou estar, obviamente, com o meu pai, então não vou poder fazer o vídeo amanhã. Já faço hoje para a gente poder, então, ver o que está chamando a atenção nas criptos nesse momento. Vou colocar na tela imediatamente aqui o BTC, já sem mais delongas. O Bitcoin que segue numa tendência de alta, topos e fundos ascendentes, não há sinalização de topo ainda, nem tampouco quando a gente analisa, faz a análise on-chain do Bitcoin, não há nenhum indicativo de que nós estejamos próximos de um topo no BTC, nenhum, pela análise on-chain. A análise on-chain nos diz que nós estamos ainda dentro de um ciclo de verão de criptos e, portanto, nenhum sinal, nem sequer de começo de outono, para se pensar em sair das criptos nesse instante que se apresenta. Tá? Pode ser que surja um fato relevante, econômico, gigantesco, de última hora que mude tudo, até pode, mas por enquanto o que a gente está vendo é uma tendência de alta inequívoca, é um pullback do topo anterior rompido, e BTC, ao romper a máxima nessa semana aqui, tem tudo para continuar o seu caminho na direção dos 139, 185 mil dólares. Meu alvo, como vocês sabem, para o final do ano, está na faixa de 150k de dólar e 230k de dólar para maio do ano que vem para BTC nesse momento. Ethereum, sim, deu um espetáculo ontem. Ethereum rompeu a região dos 4 mil dólares. Uau! Uau! Rompeu a máxima dos últimos 3 anos, 1, 2, 3 anos, e agora aparentemente com um desejo intrínseco de retestar a região de 4.900. Tá? Não acho que seja o momento de sair se jogando em cima de Ethereum, sendo bem franco aqui, tá? Por quê? Porque o Ethereum está fazendo um gráfico muito parecido com o do próprio Ibovespa, que eu tinha mencionado no vídeo anterior, que é um padrão de alargamento ou sanfone. E esse padrão de alargamento aqui, a gente está tocando nesse momento numa resistência chata, bastante chata. Eu não compraria aqui. Comprar aqui é comprar longe da região de suporte e, portanto, o único stop que o cara poderia ter, só se ele colocasse o stop abaixo de 3.250, e isso é percentualmente muito longe. Então, no meu entendimento e da forma como eu olho criptos, a gente tem que comprar quando o estocástico está aqui embaixo. Ó. Aqui é o momento de procurar por compras. Aqui não é o momento de procurar por compras. O que as pessoas fazem? Quando chega neste ponto aqui, elas estão com medo. Mas esse não é o momento de ter medo, esse é o momento de ficar ganancioso. E quando chega aqui em cima, que está todo mundo eufórico, é o momento de ter medo. Warren Buffett, que não gosta de cripto, a gente sabe disso, mas ele tinha uma frase que funciona muito bem no mercado de criptos. Ele dizia o seguinte: eu fico muito ganancioso quando os outros estão com medo e eu fico com muito medo quando os outros estão eufóricos. Então, criptos, para mim, da maneira como eu entendo, aqui é o momento que eu começo a ficar ganancioso, querendo comprar. Quando está com o estocástico sobrevendido, nessa região, depois de algumas quedas importantes, para depois, quando faz o movimento de alta e vê todo mundo feliz, gritando, pulando e dizendo que agora é tudo moon, quando começa a falar tudo moon, começa a disparar para mim as necessidades de começar a botar dinheiro no bolso e dar uma realizada. Tá? Solana, por sua vez, não está tão poderosa assim, mas já começa a andar um pouco mais. Então vemos que a Solana, num gráfico semanal,
Deixa eu desligar esses estudos todos. Começa a andar, começa a movimentar-se dentro desse canal. Eu até fiquei um tanto quanto receoso com a possibilidade de Solana não conseguir, de fato, movimentar-se de maneira mais eficiente, movimentar-se de uma maneira mais natural, tá? E dentro da tendência de alta. Mas o recuo que aconteceu foi um recuo bastante tímido. E, portanto, o mercado volta a subir, dá mais uma puxada e agora segue numa direção de alta bastante interessante. Tá? Então, olhando aqui, para mim, a expectativa de Solana seria voltar para o topo histórico aqui localizado na região de $270. Né? $270, que é a zona mais complexa para ela nesse momento. A gente tem algumas outras criptos também puxando e fazendo movimentações mais amplas. A gente pode colocar aqui o universo de criptos e dar uma olhada nas criptos que não são tão pesadas quanto as outras. Mas eu queria chamar a atenção de uma cripto muito importante aqui para os amigos. Obviamente que a Ethereum puxou e a ENA puxou junto. Ó. E a ENA agora tem caminho livre, da forma como eu leio, para uns 70% de valorização até $1,20. Sim, para mim a ENA é uma das criptos que me chama a atenção. Eu não compraria agora, porque agora está rompendo o topo anterior. E agora, eu não gosto de comprar rompendo em criptos. Então, neste instante, eu esperaria um recuo. Talvez um candle vermelho, talvez uma barra vermelha com a ruptura dela já seria um ponto plausível para pensar em comprar. Tá? No 240 minutos, como eu mencionei, não posso comprar aqui. Eu teria que esperar o quê? Eu teria que esperar um recuo. De preferência, o estocástico tenta voltando para a zona de 50, ou eventualmente para a zona de 20, para então eu poder comprar aqui. É aqui que eu quero comprar, é aqui que eu quero comprar, é aqui que eu quero comprar. Não é aqui. Aqui tá caro. Aqui eu preciso que recue. Tá? Mas a gente sabe que às vezes o mercado de criptos é enlouquecido e não recua. Então, esta barra vermelha que está sendo produzida aqui, se romper essa máxima, já poderia justificar uma entrada. É uma entrada mais agressiva, mas sim, poderia ser justificado. Eu ainda prefiro realmente um recuo para poder comprar o próximo recuo de uma maneira mais segura e mais sensata. Agora, notem que esse ativo aqui, pessoal, preciso que vocês prestem muita atenção nele, a Ripple. Tá? A Ripple, no meu entendimento, ela está se preparando para dar um movimento muito forte na semana que vem ou nas próximas semanas, e por isso estou muitíssimo atento a ela. Ripple faz um tiro. Isso aqui, que tiro foi esse? Um tiro. Depois desse tiro, eles até tentaram dar uma vendida na Ripple, tentaram empurrá-la para baixo, que foi rejeitado. E daí agora ela faz mais um ciclo, que é esse aqui, essa pancada de alta, com uma alta de praticamente 84%, 86% em 28 dias. Aí ele dá um recuo de 25%. E agora, cara, forma um 1, 2, 3 de compra no Eden dos traders, cara. Isso aqui para mim é uma onda 1, uma onda 2 e o início de uma onda 3 na Ripple agora. Na verdade, assim, eu olharia isso aqui como uma onda 1. Isso aqui é a onda 2. Essa aqui é a onda 1 da onda 3. Essa aqui é a onda 2 da onda 3, se eu fosse um notista. E agora nós iniciaríamos dentro de um ciclo muito forte de alta em Ripple para as próximas semanas. Então eu estou muito atento aqui. Para mim, a ruptura dessa máxima aqui vai me obrigar a procurar por compras fortes em Ripple. Meu stop vai ficar imediatamente abaixo de 2,69. E da maneira como eu leio, o alvo mínimo de todo esse movimento seria nós termos a amplitude deste retângulo aqui para cima. Esse é o alvo mínimo. Tá? Mínimo de alvo em 6,99, o que seria realmente quase 88% acima do ponto atual que a Ripple encontra. Quando a gente bota o gráfico diário, para mim, ela agora faz um candlezinho de ruptura, aquele padrão de expansão, retração, preparando-se para uma nova expansão. Eu tenho um ponto muito claro de entrada para mim em Ripple em 3,38,9, que é o ponto que eu vou estar tomando posições. Eu sei, as pessoas não gostam de Ripple, mas no meu entendimento a Ripple é a bola da vez. No próximo ciclo de altos coin seasons que nós vamos estar observando, uma das bolas, é óbvio, vamos ter várias puxando, mas eu ficarei muito atento a ela.
SUI. SUI, no gráfico semanal, linda, leve, solta. É um ativo que vem indo num ritmo um pouquinho mais lento, mas ele vai mantendo sua tendência de alta. É uma das poucas criptos que conseguiu manter tendência de alta durante todo esse ciclo atual. A gente está vendo aqui realmente, no gráfico semanal, estou dizendo pelo menos, está vendo aqui finalmente uma formação de 1, 2, 3 de compra no gráfico semanal. Isso para mim permite uma possibilidade nessa ruptura. Meu stop ficaria abaixo dessa mínima aqui em 3,2771 e meu alvo é no mínimo voltarmos para o topo anterior, no mínimo, o que já dá uma bela amplitude, quase 40% acima do que encontra-se neste momento. FET eu joguei fora, digamos, joguei para a galera. Tá? FET não é mais uma cripto que me chama muito a atenção. Eu acho que infelizmente ela não opera na tendência de alta que eu gostaria que tivesse. Então eu estou de fora com essas médias móveis aqui para baixo. Elas não me interessam nesse momento agora. Tá? Como vocês sabem, eu trabalho muito através. O pessoal perguntou outro dia sobre qual é a exchange que eu estou utilizando. Eu utilizo a exchange americana, a Coinbase. Tá? A Coinbase. E aqui tem um cupom que vocês podem estar utilizando. Tá? A ideia desse cupom é facilitar vocês e conseguir receber um bônus de boas-vindas de R$20 em Bitcoin para quem abrir a conta através deste link que está aí colocado, tá? Dentro da Coinbase. Em relação a outras criptos, Link a gente tinha comentado na semana passada, que também estava bonita, tecnicamente falando, e olha ali o tiro que ela deu. Wow, look at her, yes! Que delícia! Ela rompe a máxima desta barra que aqui está. Olha que bonito. Rompeu aqui. E agora ela tem caminho livre. Link não tem resistências importantes antes de 29,14. No gráfico diário, nós tínhamos comentado com os amigos que nós acreditávamos durante a semana, e o pessoal lá da Trader Up, inclusive, perguntando bastante sobre isso, e eu via realmente esse recuo da Link como sendo um movimento de 1, 2, 3, um ABC. Tá? Então eu até peguei e comentei com o pessoal que para mim isso aqui era onda 1, onda 2, aqui era a onda 1 da onda 3, a onda 2 da onda 3 e aqui foi o início da onda 3 da onda 3, ou seja, o movimento mais forte possível. Tá? E para mim então, se isso aqui é a onda 3, a onda 3 costuma ter no mínimo o mesmo tamanho ou maior do que a onda 1, a gente tem nosso alvo aqui em cima, $28. Yes! Yes! E novamente falando, como eu disse para vocês, é aqui que a gente procura por compras, ó, estocástico lento sobrevendido, galera, não é depois que subiu, a gente não compra depois que subiu, a gente compra depois que caiu dentro de uma tendência de alta. Então aqui eu não tenho mais o que fazer, eu teria que esperar, talvez eventualmente algum recuozinho que acontecesse. E ó, aqui já tem um, ó, pronto, aqui 240 minutos já permitiria uma entrada para o cara mais agressivo aqui, ó. E aí botaria o stop nesse ponto aqui. Tá? E aí o alvo do sujeito, como eu já mencionei, é lá em cima. 28,39. Um alvo de... Nós estamos falando de quase 29% para cima. Tá? Então aí, para mim, as criptos estão realmente Link oferecendo uma entrada bem agressiva. Essa é uma entrada agressiva, tá? Não é uma entrada... Isso é uma entrada convencional. Tá? Essa não é uma entrada convencional. Essa é uma entrada mais agressiva, tá? Nos 240 minutos. Mas ainda assim, eu olho para essa entrada e penso, beleza, ok, bacana, vamos nessa. Vamos nessa porque o sinal está dado. Né? O sinal está dado. Muito bem. Além da Link, a gente viu a NIR. No gráfico semanal, a NIR não está tão forte quanto a Link. Bem mais fraca, até eu diria. A Link está mais forte, sem dúvida alguma. Chainlink está mais forte do que a NIR. Tá? Ela está nitidamente, no meu entendimento, nesse ponto. Então aqui eu olharia mais para Link do que para NIR nesse momento atual. Tá? Injective agora tem caminho relativamente livre até a região dos $16. Não tem muito mais por que parar antes dos $16. Tá? Não tem resistências aqui antes disso. Tá? No gráfico semanal, a gente tem aqui
esse topo anterior, incomodando, né? Região de 16, que eu acho que é o alvo principal da Injective nesse momento. Ó. Então aqui, ó, vejam que a gente está fazendo cenário de topos e fundos ascendentes e lentamente vindo na direção do nosso alvo, que aqui está. Além da Injective, a gente tem que comentar um pouquinho a AVE, que está bem forte, mas está perto de uma zona de resistência muito chata, que é esse topo aqui, o topo de julho de 2025. A gente está chegando nesse ponto. Nesse momento aí a gente espera alguma resistência aparecendo, alguma pressão de venda em AVE. Obviamente que o suporte mais próximo está mais longe, está na região de 250, então aqui talvez não, aqui com certeza estaria pensando em fazer alguma realizaçãozinha parcial no que a gente está olhando neste ponto específico. E que mais? Bom, além da AVE, além da Ripple, além da Injective, quais seriam outras que poderiam eventualmente estar puxando? A gente tem visto algumas criptos menores, como XTZ, dando um tiro recente. Ó. Eu não costumo operar muito essas criptos menores, tá? Não é meu costume. A Tesos deu uma puxada forte, até entendo que ela deve voltar aqui para essa região de topo. Isso aqui para mim é uma cripto bem mais perigosa de ser operada. Aqui a gente tem 240 minutos fazendo isso aqui. Ó. Por que eu acho que é mais perigosa de operar? Porque é muito frequente nesse ativo formar padrões de alta e logo depois ele mica completamente. Como é que eu vou saber que isso aqui não é uma alta que depois vai micar? Então, não é meu costume operar realmente esse tipo de ativo. É bem verdade que se compensa essa massa, poderia gerar uma entradinha, o stop aqui e o alvo aqui em cima. Mas não é minha vibe. Jasmine já é uma cripto que eu também gosto de operar de tempos em tempos. Eu acho que ela está nesse momento num ponto ruim, não vejo grandes coisas nela, apesar de ter feito um movimento forte no semanal. Não está muito poderosa, não é dos ativos o mais poderoso. Até acho que ela livrou essa parte aqui de resistência, agora tem potencial de voltar para cá. Percentualmente isso seria muito, mas eu não vejo como um trade enlouquecido, um trade que eu gostaria muito de fazer. Não vejo. Pendle, aí nós estamos falando de uma cripto que eu levo mais a sério. Pendle para mim, uau. Nós falamos muito sobre Pendle quando eu estava aqui embaixo, que eu achava um bom ponto de entrada. E de fato, agora quem aproveitou vai botar 160% nisso, em cima de Pendle, sem muito estresse. Né? O cara que ficou operando muito talvez não tenha pego tudo isso. O cara que ficou mais no holding pegou tudo isso daí. Ela está perto da máxima, puxando, enlouquecida. É uma gazela doida no cio. Simplesmente enlouqueceu. E está indo com uma velocidade gigantesca, eu diria, para o topo, que é em 7,11. Tá? Aqui, particularmente, eu entendo que o cara mais esperto vai comprar e vai deixar para chegar lá em 7,11. Quando chegar lá em 7,11, ele decide o que ele vai querer fazer da vida com essas pêndulos dele. Né? Mas não tentem operar muito aí, sendo bem franco. Né? Tomem posições e deixem como está, que eu acho que é muito mais sensato do que ficar de fato tentando achar topo, tentando achar fundo, tentando fazer esses três aí. Não, cara, Pendle tem ótimos fundamentos enquanto cripto. É óbvio que o ideal é tentar comprar aqui embaixo, não nesse momento. Espera um próximo recuo, toma uma posição e segura as coisas. Aqui nesse caso, Pendle contra BTC, por exemplo. Ó, não dá para o cara querer comprar aqui agora, né? Já passou do ponto, tinha que ter pensado em comprar aqui. Então o que ele pensa? No próximo recuo eu vou comprar. No próximo recuo eu compro. Para poder buscar essa região que está aqui em cima. Tá? Beleza, galera? Então por hoje era isso. Se vocês estão procurando uma exchange legal para trabalhar, uma exchange segura para trabalhar, como já mencionei para vocês, a Coinbase, no meu entendimento, é, sem dúvida alguma, uma das que eu tenho maior tranquilidade de recomendar e de falar, tá? Porque basicamente ela tem a SEC dentro e observando ela todo o tempo, o que nos dá um nível de segurança muito maior. Amanhã não tem vídeo. Na segunda-feira nós teremos o nosso Café Tricoações aberto para todo mundo.
onde a gente vai poder esclarecer novas dúvidas. Se vocês curtiram esse vídeo, deem um like, não se esqueçam de seguir o canal, ajuda muito, tá? Vai fortalecendo a nossa comunidade, nosso time, e que vocês tenham um excelente Dia dos Pais. Um excelente Dia dos Pais, que vocês possam aproveitar a família de vocês. Dá um beijo em todo mundo, um abraço, um carinho. Até mais, pessoal. Se cuidem. Tchau, tchau.